Então, prosseguindo agora com a parte 3b, falaremos sobre a duração dos dons. Né? Então, é algo que edifica muito quando nós examinamos a diferença da duração dos dons extraordinários com a duração do fruto do Espírito. O que é eterno é maior e melhor do que o que é temporário, não é verdade? Desde a nossa vida mortal, mas também em relação àquilo que vem de nosso Pai. O que vem para nos auxiliar é ótimo, é maravilhoso. Mas muito mais ótimo e maravilhoso é aquilo que vem para ficar. É isso que eu estou tentando dizer. Então, o que é eterno é maior e melhor do que é temporário. Então, por ser melhor o eterno, nós somos exortados a ajuntar nossos tesouros na eternidade. Nós vemos, por exemplo, Mateus, no capítulo 6, versículo 19 e 20, dizer o seguinte, que o Mashiach, palavras do Mashiach, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Então, com o único propósito de superar as necessidades dos emissários no primeiro século da Era Comum, foram dados a alguns dons extraordinários de sinais, línguas, milagres, curas, profecias, que seria a revelação direta a parte da palavra de Yahu, né? Porque faltava ensinar as pessoas e tinha que haver uma forma de explicar espiritualmente que toda aquela lei que havia já sido escrita, né, por Moshe e não estava sendo praticada da forma correta. Então havia a necessidade de uma revelação direta à parte das escrituras, né? Como vemos em muitas cartas da Aliança Renovada. Por causa de uma necessidade temporária, entendemos que eram para o tempo dos emissários somente. Na continuação, nas outras partes, nós vamos estar falando, mostrando na palavra de Yahu o porquê dessa nossa afirmação agora, né, de que era necessário no tempo dos emissários. E Yahushua prometeu que o Espírito Santo seria enviado em seu nome da parte do Pai, para ensinar aos emissários todas as coisas, ou seja, a revelação completa. E faria com que os emissários lembrassem de tudo quanto Yahushua os tinha dito, ou seja, inspiração. Yahu Hanan, João, no capítulo 14, 26, escreveu assim, o Mashiach dizendo, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então, no dia que os apóstolos receberam todas as coisas e foram lembrados de tudo pelo Espírito Santo, tanto a revelação quanto o tempo necessário desses dons extraordinários da profecia, dos sonhos e das visões, se completaria. Né? Por exemplo, 1 Coríntios 13, 10 diz assim, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, quando tudo já estivesse escrito, quando eles tivessem o entendimento o bastante para poder passar para os demais, não haveria mais a necessidade dos dons extraordinários de profecia. Eles duraram até completar o seu propósito, que era o de ensinar, que era o de fazer com que os emissários se lembrassem, para poder deixar para a posteridade. Então, os dons extraordinários, de sinais, línguas, milagres, curas, etc., foram úteis para confirmar
o ofício, a função dos emissários. Em 2 de Coríntios 12:12, nós vemos assim: os sinais de que também sou um emissário foram manifestados entre vós com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Porque imagina, uma pessoa dizer, eu sou de Yahoo. Numa terra onde as pessoas estavam vivendo, que nem hoje, de religião. Num povo que Yahoo tinha abandonado há mais de 400 anos a sua própria vontade, a sua própria sorte. Então, como o próprio Shaul diz, né? Os Yarudins querem sinais. O povo Yarudim, o povo Yashuru, era habituado a sinais, né? Abrir o mar, viver 40 anos no deserto e nem gastar o sapato, tirar água de rocha, as codornizes, o maná, enfim, tudo, né? As vitórias que eles tiveram nas guerras, enfim. Então, os Yashuruns sempre foram acostumados a sinais. Aqui nós vemos ainda também em Hebreus, no capítulo 2, versículos 3 e 4, o seguinte: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada por Yahushua, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Ru com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Percebem? Muito Yarudim e muito das outras tribos que foram alcançados fora das terras de Yahudá entenderam que aquele movimento, que aquele trabalho que estava sendo feito de buscar as ovelhas perdidas da casa de Ashuru era verdadeiro, porque viam os sinais praticados pelos emissários, pelos mestres, pelos professores. Tá? Então isso serviu para colaborar com que os emissários disseminassem que estavam à busca das ovelhas perdidas de Ashuru. Veja o que Shaul diz no capítulo 15, versículo 18 e 19 de Romanos. Porque não ousarei dizer coisa alguma que Yahushua por mim não tenha feito, para fazer obedientes os do povo espalhados entre os gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Yahu, de maneira que desde Yarushalayim e arredores até Ilírico tenho pregado a missão de Yahushua Hamashia. Qual era a missão de Yahushua Hamashia? Buscar as ovelhas perdidas. Com a revelação estando completada, a necessidade dos dons extraordinários e sinais, ela foi aos poucos sendo aniquilada. Observe aqui, vamos ler de novo, agora em 2 de Coríntios 13:10, ele diz assim: portanto escrevo estas coisas estando ausente, para que estando presente não use de rigor, segundo o poder que a Ru me deu, para edificação e não para destruição. Ou seja, ele estava mandando cartas onde as pessoas que tivessem o Espírito do Pai pudessem refletir, pudessem, com o auxílio do Espírito do Pai, entender o plano do Pai. Tendo essa revelação completada, nós sabemos hoje quem é de Ru e qual é a mensagem de Ru. Em Atos 17:11, nós lemos assim: ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Então observem,
Olha que diferença. Eles já não estavam mais preocupados com os sinais, os prodígios. Eles queriam ver se aquilo que estava sendo pregado a eles era realmente assim. E buscavam nas Escrituras, e por intermédio do Espírito, eles recebiam discernimento para ver o que era correto e o que não era. Em 2 de Timóteo, puxa vida, eu vou ler aqui. 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz o seguinte: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Arru seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ainda em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, nós lemos assim: porque a palavra de Arru é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da mente e do pensamento, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, mostrando claramente que já não havia mais a necessidade de comprovação, mas sim a necessidade da ação. Sim, a necessidade de aguardar que o Pai abrisse os olhos das pessoas, lhes desse de seu espírito, para que elas pudessem começar a entender o plano. Então, não precisamos de dons extraordinários e sinais hoje para confirmar a mensagem. A mensagem já foi dada. Nós precisamos sim do Espírito para entender a mensagem. Então o Espírito de Santidade ainda nos ajuda hoje a aprender e a ensinar. Mas essa ajuda não é mais por intermédio de nenhum tipo de dom extraordinário. O Espírito Santo de Arru age hoje pela sua misericórdia e pela sua operação de despertamento, acordando as pessoas, abrindo os olhos dela, tirando a venda. De convencimento da pessoa ter certeza daquilo que ela está sentindo. De iluminação. E como já dito, de regeneração pela sua palavra no coração daqueles que estão sendo redimidos. Portanto, meus irmãos, o tempo útil dos dons e sinais foi relativamente curto, ele durou menos que um século. Ele começou naquele Pentecostes, né, do primeiro século, lá pelo ano 30 e pouco, e terminou nos anos 90. Percebem como funciona a coisa? O fruto do Espírito Santo é para todo servo continuamente. Em Romanos 8, 9 e 14, nós lemos assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Arru habita em vós. Mas se alguém tem o Espírito de Arru, esse tal... Peraí... Esse tal não é dele. Percebe? Se alguém não tem o espírito de Arru, esse tal não é de Arru. No 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo espírito de Arru, esses são predestinados a serem filhos de Ru. Kephalef, 1 de Pedro, nós lemos assim, no capítulo 4, versículo 10. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme
misericórdia de Yahu. Então, o fruto do Espírito Santo permanecerá enquanto se tiver o Espírito Santo. Manifestações do fruto que são somente necessários para nós até a transformação, fé, esperança, temperança. Eles cedem a sua importância às manifestações do Espírito Santo que são eternas: amor, gozo e paz. A duração do fruto do Espírito é eterna, por intermédio do amor, gozo e paz. A duração dos dons extraordinários sendo curta e a do fruto do Espírito sendo eterna revela uma grande diferença entre eles, não é verdade? Os dons extraordinários são inferiores aos frutos do Espírito, se nós formos considerar o tempo útil de cada um. Então, se nós entendermos a duração dos dois, podemos entender que o amor é mais excelente que os melhores dons. Como já lemos e lerei de novo, 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Destes três, mas o maior destes é o amor. Lembre-se, o amor aqui é mencionado, né? Aliás, o amor aqui mencionado é aquele que vem do eterno Criador, e não o que dizem os homens possuírem. Então, meus amores, olha eu. Então, meus irmãos, esse é a parte B, né, da terceira parte de dons. Eu espero que seja edificante para vocês. Eu espero que a cada dia o Pai plante mais frutos, né, do Espírito no coração de cada um daquele que realmente faz parte dos planos de Yahu, e que cheguemos, né, como disse Shaul, a nos ver face a face e a deixar as coisas de criança. Em nome de Yahushua HaMashiach, eu peço a Ele que dê um dia de paz a todos vocês. Agora são 10h06. E lembrando, né? Nesta quinta-feira será dia 14 do primeiro mês, quando então estaremos iniciando a celebrar o Pessah, e logo ao pôr do sol, dia 15, Shabat. Isso tudo no luz solar, né? Estou falando. Iniciaremos então aquela semana com os pães ázimos, ok? Mas ainda vou falar sobre isso antes que ocorra. Então, shalom a todos, um bom dia, beijo na testa e no coração, fui.